Olá, boa noite a todos. A Oficina de Iniciação Audiovisual é uma realização da Camarão Filmes e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Itaitinga, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cinema. Na nossa terceira aula, vamos falar sobre equipamentos de câmera e som. Mas antes da gente começar, quero informar a vocês que só irá receber o certificado dessa oficina quem assistir todas as aulas e confirmar a sua presença. Então vou pedir para que todos vocês escrevam aí no chat o seu nome completo para que possamos confirmar a sua presença. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa terceira aula do nosso curso de iniciação à produção audiovisual. Eu sou Bruno Albuquerque, se você não viu as outras aulas das anteriores, eu recomendo que você pare esse vídeo agora, retorne para a aula 1, retorne para a aula 2 e depois você dê continuidade ao processo de aprendizado, porque todas as ideias que a gente está passando aqui, todos os ensinamentos, eles fazem parte de um encadeamento de ideias que foi previamente planejado, minimamente calculado para que faça sentido cada aspecto que a gente estiver falando aqui para você, tá? Então, se você não viu as aulas anteriores, retorna, assiste e depois volta, que aí sim você vai conseguir compreender bastante coisa. A gente fez uma aula sobre história do cinema, história da fotografia e uma aula sobre linguagem audiovisual, linguagem cinematográfica na nossa aula anterior. Então volta, dá uma olhadinha lá e depois você dá prosseguimento aqui, porque agora a gente vai finalmente começar a falar sobre a prática do cinema, sobre colocar a mão na massa, sobre os equipamentos, sobre como fazer, como produzir vídeos por conta própria. E para começar, a gente já vai cair de cabeça, a gente vai entrar de cabeça já na parte dos equipamentos. Então a gente vai começar falando aqui sobre a câmera. Como a câmera funciona, porque ela é o nosso instrumento principal de trabalho. Então é importante que a gente saiba, não todos os detalhes, não necessariamente a parte técnica específica, toda a mecânica por trás do funcionamento de uma câmera. Não. A gente precisa entender o que é importante para a gente compreender o nosso papel como videomaker. A gente precisa saber o básico necessário para a gente desempenhar o nosso papel como filmmaker nos trabalhos que a gente vai produzir, certo? Então, antes de mais nada, o que você precisa entender é que tudo isso aqui, todo esse equipamentozinho aqui maravilhoso que é o que nos proporciona a gravação de imagens em movimento, todo ele é centrado aqui, ó, nesse centro, literalmente, aqui do objeto, que é o sensor digital, né? O sensor. O que é o sensor? É ele quem vai fazer o registro da imagem. Lembra lá na primeira aula que a gente falou sobre a câmera escura, sobre como ela conseguia reproduzir uma imagem do que passava na frente da câmera escura, mas ela não registrava, e aí foram sendo feitos diversos experimentos com diversos materiais para que a gente conseguisse registrar, gravar essas imagens em alguma superfície. Hoje em dia, o grande responsável pelo registro dessas imagens é o sensor digital. Ele está presente em absolutamente todas as câmeras. Sem um sensor digital, você não consegue registrar imagens, nem fotográficas, muito menos de vídeo. Eu vou mudar aqui para a minha câmera, somente para a imagem da minha câmera mais uma vez, que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu tenho essa câmera da Sony, que eu uso ela bem raramente, mas eu ainda tenho ela aqui comigo. Olha só ali no meio, eu vou aproximar aqui, ó. Ficou um pouco desfocado, deixa eu focar aqui para vocês verem melhor. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui, ó, tá mais ou menos focado, né? Olha só, refletindo lá dentro o sensor da câmera, certo? Deixa eu colocar aqui e ajeitar o foco novamente para mim. O sensor da câmera, como eu falei, ele é o grande responsável pelo registro da imagem. A gente vai ver um pouquinho, daqui a pouquinho de uma forma melhor, de uma forma mais aprofundada, mas sem a lente, a câmera não consegue fazer a imagem. Eu não posso simplesmente pegar a câmera aqui, ligar e tirar uma foto, eu não vou conseguir. A lente, ela vai auxiliar a câmera no processo do registro dessa imagem. A lente não registra. A lente é como se fosse o olho da câmera, né? Já a gente vai ver em mais detalhes isso, tá? Então, a gente precisa conhecer e entender que o sensor é o responsável pelo registro da imagem, certo? Continuando, como eu falei, as lentes, o nosso equipamento de produção de vídeo, de produção de fotos também, é basicamente uma câmera e uma lente. Existem câmeras que já vêm com lentes embutidas nela, que são as câmeras que não possuem lentes intercambiáveis.
O que é isso? Uma câmera que possui lente intercambiável é isso que eu acabei de mostrar para você aqui. É uma câmera que permite que eu troque de lentes. Eu já tive uma câmera que não permitia a troca de lentes. Ela veio com uma lente nela, era uma câmera chamada Super Zoom, é o tipo de câmera, né, chamada Super Zoom, que ela tem, como o nome diz, um zoom enorme e ela não permite que eu troque de lente. Ela vem com aquela lente embutida na câmera e acabou. Isso não é muito interessante porque limita totalmente a sua criatividade, as suas possibilidades na hora de produzir um vídeo. Quando você tem um kit de câmera com lentes intercambiáveis, que você troca de lente, você tem uma gama de possibilidades muito maior, porque você pode mudar as lentes da sua câmera e atingir resultados diferentes. Mas Bruno, que resultados diferentes são esses? Já já a gente vai chegar nesses resultados, a gente vai ver em detalhes aqui quais são as possibilidades que lentes diferentes trazem para as nossas produções audiovisuais. Mas antes da gente entrar nessa parte de falar sobre os equipamentos em si, a gente também precisa entender como que um vídeo é feito, né? Nesse exato momento você está me vendo aqui, você está me vendo em movimento. É um vídeo, é um registro de imagem em movimento com som. Mas vamos nos ater, por enquanto, às imagens. Para eu conseguir esse efeito de movimento aqui, por isso que eu estou mexendo bastante as minhas mãos aqui, é para remeter ao efeito de movimento. Se eu ficar só parado aqui falando, não fica tão expressivo assim. Se eu ficar fazendo um movimento aqui, eu chamo mais a sua atenção para isso. A cada segundo, não sei se você sabe, um vídeo é composto por fotos que são reproduzidas em sequência durante um segundo. Então, a cada segundo, um número de fotos é tirado pela câmera e quando a gente vê o vídeo pronto, esse número de fotos é exibido em sequência. E aí você tem a ideia, a ilusão de movimento. Então, a gente aqui vendo um vídeo é como se fosse uma ilusão de ótica. A gente está vendo várias fotos reproduzidas uma após a outra e essa reprodução dessas fotos uma após a outra causa essa sensação de movimento, certo? Então, se você está me vendo aqui movendo as minhas mãos, a cada segundo que você está me assistindo aqui, são 24 fotos que estão sendo tiradas por segundo. Voltando aqui para o nosso slide, eu peguei essa imagem aqui do Google e a gente vê ali de forma bem didática o espaço de tempo de 1 segundo, esse 1 second, essas setinhas aí representam 1 segundo. Dentro de 1 segundo, a câmera registra 24 fotos e quando a câmera de vídeo, né, quando ela faz o vídeo, ela registra 24 fotos por segundo e quando a gente vê o vídeo pronto, o vídeo está sendo reproduzido, essas 24 fotos estão sendo reproduzidas uma após a outra, dando a ideia de movimento. Mas Bruno, ali nós temos... Bruno, o que é esse FPS aí embaixo? Frames per second. Frames por segundo. E nós temos essa sigla. Você vai ver muito daqui pra frente em vídeos no YouTube, em aulas que você for assistir, em livros que você lê sobre produção, cursos que você for fazer, esse termo, frames por segundo, ou quadros por segundo, frames per second, FPS. O que é isso? É a taxa de quadros por segundo. E tem mais de uma? Tem várias, né? Os 24 quadros por segundo, essa taxa de 24 frames por segundo é somente uma delas. É a utilizada atualmente no cinema e já é utilizada assim há um bom tempo no cinema. Nós temos 30 quadros por segundo, que é utilizado, por exemplo, hoje em dia no Jornal Nacional, por exemplo. Se você assistir o Jornal Nacional, você vai perceber que a taxa de quadros por segundo da transmissão do Jornal Nacional é diferente da taxa de quadros por segundo da novela das 9, por exemplo. Né? Um caso recente que chamou muita atenção foi o Faustão. Não sei se você ficou sabendo disso. Eu assisto de tudo na televisão, nacional, internacional. Eu vejo filme, vejo videoclipe, vejo websérie. Eu consumo de tudo um pouco, né? E eu acabo assistindo o Faustão para entender sobre a produção, acompanhar a atualidade da TV brasileira, né? E aí eu percebi de imediato, quando em um belo domingo ele estava fazendo a transmissão dele em 30 quadros por segundo e no domingo seguinte ele estava fazendo a 24, né? Um dia ele estava fazendo a 30, no outro dia ele estava fazendo a 24. E de imediato eu olhei e percebi a diferença. Eu sabia dizer. O que mudou foi só a taxa de frames por segundo. Ele está com um aspecto mais cinematográfico. E muita gente ficou se perguntando, vale como a imagem do Faustão está diferente? Mudou alguma coisa? O que será que mudou? Foi isso. Eu não sei se eles mudaram as câmeras, talvez tenham mudado, mas eles... primordialmente eles alteraram a taxa de quadros por segundo da transmissão, da gravação do Faustão, né? Porque antes era transmitido quase ao vivo, hoje em dia é gravado, né? E então nós temos essa taxa de frames por segundo de 24 quadros, nós temos os 30 quadros e nós temos também os 60 quadros. Bruno, um vídeo consegue ser reproduzido em 60 quadros?
Sim, consegue. Aqui no próprio YouTube mesmo você consegue encontrar diversos vídeos que são reproduzidos em 60 quadros. Qual é a diferença? Como nós temos mais fotos por segundo, nós temos mais detalhes do movimento. Essa aqui eu estou fazendo em 24 quadros, né? Quando eu movo a minha mão, você percebe que fica um borrão? Olha só, fica um borrão no movimento. Quando eu reproduzo um vídeo a 60 quadros, como eu tenho mais informação, eu tenho mais fotos por segundo, ao invés de você ver esse movimento borrado, você veria esse movimento em detalhes. Eu não sei se a minha câmera faz 60 quadros por segundo, eu não sei se o meu programa aqui de registro da imagem, ele faz 60 quadros por segundo, então eu não conseguiria, eu acho que não, então eu não conseguiria reproduzir para você aqui agora essa taxa de quadros para você ter essa diferença. Até porque aí o arquivo ficaria mais pesado, aí eu não sei como é que o YouTube reagiria a isso, então vamos manter aqui. Pesquisa no YouTube depois, vídeos em 60 fps, vídeos 60 quadros por segundo, que devem aparecer vários exemplos para você perceber a diferença, tá? Mas o que acontece quando eu reproduzo um vídeo em 60 quadros? Ao invés de eu ter essa movimentação borrada, eu tenho uma movimentação em detalhes. Então, ao invés de você ver esse borrão, você veria a minha mão clara, nítida, em todo o movimento. Não é só assim que funciona, né? O 60 frames, não é só para essa função. A partir de 60 frames, você começa a conseguir um efeito de câmera lenta, caso você deseje. Então, um vídeo registrado em 60 quadros por segundo, na edição, na câmera não faz isso, mas na edição, eu consigo abrir esse vídeo e estendê-lo e eu consigo, ao invés de reproduzir 60 fotos por segundo, eu consigo fazer um cálculo ali para ele estender o vídeo reproduzindo 24 fotos por segundo. E como eu tenho muitas fotos, então eu tenho uma outra movimentação da imagem. Eu consigo fazer a tal da câmera lenta. E aí, essa minha câmera aqui, a Sony A6300, ela consegue fazer o dobro disso. Ela consegue fazer 120 frames por segundo. Olha que interessante. E no que é que isso resulta? Em uma super câmera lenta. Na verdade, o termo super câmera lenta eu percebo sendo mais utilizado para vídeos gravados a partir de 500 frames por segundo. Mas 120 frames já causa um efeito muito bacana. Pesquisa no YouTube depois 120 fps vídeo, que deve aparecer algum vídeo que não vai ser reproduzido em 120 frames, que até onde eu saiba não é possível reproduzir um vídeo em 120 frames, posso estar enganado, mas por que eu digo isso? Porque majoritariamente os vídeos gravados em 120 frames por segundo, eles são usados para fazer câmera lenta, e vídeos gravados em 500 frames por segundo, em 1000 frames por segundo, são para fazer aquele super slow motion, aquela super câmera lenta, bem lenta, quando você, por exemplo, você estoura um balão cheio d'água, e você vê a água caindo bem devagarinho, bem lentamente, que a olho nu, no mundo real, a gente veria aquele evento de uma forma muito rápida, o balão estoura, a água cai e acabou. Numa super câmera lenta, você consegue registrar esse momento e na edição você consegue estender esse momento e você vê cada detalhe. Você vê o balão rasgando, você vê cada gota d'água se expandindo e caindo no chão lentamente. Então, para isso que você é majoritariamente a maior razão pela qual os videomakers filmam em um frame rate alto, certo? Vamos prosseguir aqui para o nosso próximo slide. E aí a gente vai ter agora os dois tipos de câmera mais utilizados no mercado hoje em dia. As DSLRs e as mirrorless. As DSLRs elas foram uma grande revolução na década passada, está em 2021. Foi na década passada, em 2010 ali mais ou menos, começou esse boom das DSLRs, que elas trazem para uma câmera compacta, uma câmera fotográfica, também uma qualidade de vídeo absurda. E ao acontecer isso, quando isso acontece, né, quando a gente tem essa evolução absurda tecnológica, o mercado da produção de vídeo explode. Então, quando você faz isso, consegue trazer para uma câmera compacta algumas peculiaridades, algumas funções de câmeras de cinema, como essa troca de lentes, como uma alta qualidade de produção de vídeo, de imagem, né? Então essas camerinhas, essas DSLRs começam a fazer uma câmera tão compacta. Essa aqui não é uma DSLR não, mas uma DSLR é mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior só, mais ou menos assim. Eu tinha aqui uma DSLR, só que eu acabei vendendo ela. Ela é um pouquinho maior assim. E ela faz Full HD em 24 quadros, em 30 quadros. Ela faz 720p, né, o HD somente, em 60 quadros. Então você já consegue ter uma câmera lenta ali legal, com uma qualidade bacana, que antes você só conseguia em câmeras de grande porte. Que antes você só conseguia em câmeras de 10, 15, 20 mil reais. De repente tem uma câmera de 3 mil reais que faz isso muito melhor, uma qualidade até melhor. E que, gente, expandiu o mercado audiovisual de uma forma absurda, juntamente também, claro, com o crescimento das redes sociais. Então,
como todas as empresas querem estar nas redes sociais, elas precisam de conteúdo para as redes sociais, várias empresas começam a contratar videomakers para fazerem vídeos para elas. E esses a um custo baixo, os videomakers têm acesso a equipamentos excelentes a custo baixo, então o mercado explode. Certo? E aí a DSLR e a mirrorless, qual é a diferença entre elas? Eu pesquisei bastante e vi que não existe de fato uma grande diferença massiva além da mirrorless não ter um espelho. O que é esse espelho? A DSLR ela é uma câmera também chamada de reflex, que é uma câmera que lá dentro dela, na frente do sensor, a gente viu aqui o sensor da câmera, né? Na frente do sensor tem um espelho que ele reflete a imagem que a lente observa e ela reflete para o viewfinder. O viewfinder é essa partezinha aqui da câmera, olha só, essa partezinha aqui que é onde o fotógrafo ele olha aqui para poder ter uma observação mais precisa da foto que ele vai fazer, certo? E aí você tinha isso na câmera, esse espelho que refletia a imagem que passava pela lente para o viewfinder para você ter essa observação. Isso acabava aumentando o tamanho da câmera, você tem que ter um mecanismo que quando você faz a fotografia, aquele clique da fotografia era o barulhinho do espelho subindo. Então você tem um mecanismo a mais na câmera, torna ela mais pesada, e isso acaba influenciando em um mau desempenho em outros aspectos da câmera. Por que eu estou dizendo isso? Porque as câmeras mirrorless, que elas não têm esse espelho, elas são mais compactas, como você está vendo aí na imagem, e elas acabam tendo mais espaço para você ter uma melhoria em outros aspectos da câmera. Então, por exemplo, normalmente, nem sempre, tá? Mas normalmente, as mirrorless elas têm um desempenho em baixa luz muito superior às DSLRs. A minha DSLR, ela tinha um limite máximo de desempenho em baixa luz muito baixo. Sabe, eu não tinha muita liberdade para poder brincar em situações de baixa luz. Já as mirrorless, elas permitem que a gente vá para outros patamares, que a gente consiga ter uma liberdade maior, a gente tem uma flexibilidade maior no desempenho em baixa luz. As mirrorless normalmente possuem um sistema, normalmente, nem sempre, tá? Mas elas normalmente possuem um sistema de autofoco muito superior às DSLRs. Eu acredito também por conta da falta do espelho, isso facilita, né? É um mecanismo a menos e aí a câmera pode colocar ali um autofoco mais com desempenho melhor, certo? Então, nós temos essas duas câmeras, a diferença entre elas basicamente é essa, tá? Uma tem espelho, outra não. A mirrorless é naturalmente melhor que então, de fato, sim, é padrão que as mirrorless são melhores que as DSLRs. Nem sempre. Tem DSLRs que têm desempenhos melhores que algumas mirrorless. As DSLRs, por exemplo, eu particularmente prefiro elas para fotografia. As mirrorless eu prefiro elas para vídeo. Porque, olha só, ela é compacta, sem a lente, olha só como ela é pequena, ela cabe na mão. Ela cabe na mão, em uma mão. Eu consigo colocar essa câmera no bolso, ela entra sem lente. Né? E você vê aqui, ó, ela não tem o espelho. Ela não tem o espelho. Você vê diretamente o sensor da câmera nela. Então, deixa eu só colocar aqui de volta. Ela é compacta, eu gosto muito dela e para vídeo ela é ótima. Mas eu não gosto dessa câmera para fotografia. Eu não gosto. A imagem dela não é legal, a ergonomia dela para foto não é legal. Eu sinto falta do viewfinder, do viewfinder com reflexo da câmera DSLR. A pegada dela para fotografia é melhor. Enfim, são N motivos que acabam me fazendo preferir a DSLR à mirrorless no quesito foto, certo? Vamos continuar aqui. E aí nós vamos entrar agora na seara das lentes. O que são as lentes? Para que elas servem? Quais são os tipos de lentes? Né? Então nós temos basicamente dois tipos de lente. Essa aqui, que é a da minha Sony, né? É uma lente grande angular, certo? Eu já vou falar a diferença dela para a teleobjetiva. E bem aqui eu tenho uma lente teleobjetiva, que é uma lente vintage que eu uso na minha câmera que está fazendo a gravação dessa aula, que é a Blackmagic. Essa aqui é uma teleobjetiva e essa aqui é uma grande angular, certo? Existem basicamente esses dois tipos de lente. E elas podem ser tanto lentes fixas, como essa aqui, que é uma lente fixa, ela é 135mm e acabou, eu não tenho zoom, eu boto ela na câmera, é 135mm e eu não tenho diferença alguma além dessa milimetragem. Aqui também, ela é 16mm, é uma grande angular e é isso. Mas existem lentes que são zoom, são lentes zoom. Elas podem ser grande angulares, até teleobjetivas, ou elas podem ser só grande angulares, ou elas podem ser só teleobjetivas, mas elas têm uma variação de milimetragem. Ou seja, eu vou dar um zoom agora aqui para você. Ó, essa lente que eu estou me gravando agora, ela é uma lente zoom. Olha só, desfocou um pouco, né? Deixa eu voltar para cá.
Prontinho. Essa lente que está me gravando agora é uma lente zoom. Ela vai de 18mm até 35mm. O que é isso? O que é esse milímetro? Vamos ver com calma daqui a pouquinho. Deixa eu só guardar aqui novamente a minha lente na câmera, porque não é interessante que o seu sensor fique exposto, assim, aberto, porque pode cair uma poeira, pode cair um fio de cabelo, pode cair alguma coisa lá que pode danificar o seu sensor ou simplesmente sujá-lo, certo? Então, a grande angular, ela tem um ângulo de visão muito amplo, né? Então, ela é muito boa para você gravar um ambiente. Ela é muito boa para você gravar várias pessoas numa imagem só, para você gravar um quarto inteiro, para você gravar uma rua inteira, uma imagem bem aberta, uma imagem de um cenário, certo? Repara bem como aqui no nosso enquadramento aparece aparece o meu microfone por completo. Você vê aqui, ó, as duas cortinas. Opa, peraí. Essa cortina e essa... Peraí. É diferente aqui, ó. Pronto, essa cortina e essa cortina. Aqui atrás tem esse isopor que eu uso de rebatedor. Aqui você tá vendo o tripé que tá fazendo essa luz aqui em mim. Ali atrás você vê o meu quadro. Você vê aqui um violão. Você vê aqui atrás um multiuso, outro tripé, um quadro lá em cima. Você tem uma visão bem ampla. Apesar de eu estar bem próximo da câmera, você vê bastante ao meu redor. A grande angular, ela tem essa característica. Você tem um ângulo de visão bem amplo para você fazer esses planos bem abertos. Essas lentes grande angulares também são muito boas para você utilizar em estabilizadores, sejam eles eletrônicos ou não. Já as teleobjetivas, elas aproximam a gente do objeto que a gente quer se aproximar. E elas têm diversas milimetragens. Já vou falar a milimetragem máxima para uma grande angular e a milimetragem mínima de uma teleobjetiva, tá? Que vai diferenciar uma da outra. Mas olha só o que acontece quando eu fecho aqui o enquadramento. Deixa eu ajeitar o foco aqui para mim. Opa, pronto. Olha a diferença. Antes você estava vendo o meu microfone por completo, agora você vê só um pedaço dele. Antes você via o meu cabelo todo, você via um pouco da minha blusa aqui, até mais ou menos aqui a altura da minha barriga. Você via as duas cortinas aqui atrás, você não está vendo mais nenhuma direito. Aqui agora o microfone já está tapando ali o isopor, você não está vendo o isopor direito. Você já, para você ver ali o violão, eu tenho que me afastar. Você não vê detalhes do multiuso, você não vê mais a parte de cima do multiuso, você não vê mais o quadro que está aqui. Opa, peraí, aqui. Não tô conseguindo apontar, enfim, tinha um quadro aqui, né? Você não consegue mais ver o tripé da luz. Tá vendo como o ângulo de visão ele reduz? Ao invés dele estar bem aberto, agora ele está mais concentrado em um único ponto. Porque a teleobjetiva faz isso. Não que essa lente que eu esteja utilizando seja uma teleobjetiva. Eu só estou te mostrando a diferença de uma lente com uma milimetragem menor, que acaba ocasionando num ângulo de visão maior, para uma lente de milimetragem maior, que acaba reduzindo bastante esse ângulo de visão. Certo? Já vou te mostrar bem direitinho essa questão da milimetragem e vai ficar bem claro para você o que é que eu estou falando, certo? Então as teleobjetivas elas são ótimas para a gente se aproximar de um objeto distante, para a gente fazer uma imagem de um detalhe, de um cubo mágico numa mesa, por exemplo, de um brinco numa estante, de um copo numa mesa de cozinha. Você quer filmar só aquele copo, você quer fazer só um detalhezinho, sei lá, de um papel, tem uma carta escrita, você quer focar em uma palavra escrita naquela carta, a teleobjetiva é mais recomendada do que a grande angular para isso, certo? E você vai conseguir esses planos mais fechados e você vai conseguir se aproximar de objetos mais distantes de você, certo? E aí, para a gente compreender essa questão da milimetragem que eu falei, a gente sabe o ângulo de visão da câmera pela milimetragem. Então, a gente vê aqui, olha só, a 8 milímetros, ela tem um ângulo de visão de 180 graus, ela vê praticamente tudo que está na frente da câmera, né? De ponta a ponta. A 18 milímetros, ela já tem um ângulo um pouco melhor, que é essa aqui que eu estou me gravando agora. A 20 milímetros, diminui mais um pouco. A 24, diminui mais um pouco. Então, você percebe aí, quanto maior a milimetragem, mais fechado vai ser o ângulo de visão. Quando menor a milimetragem da lente, mais aberto vai ser o ângulo de visão. Deu para entender? E Bruno, qual é a diferença? Qual é a diferença pela milimetragem de uma lente grande angular e de uma lente teleobjetiva? As lentes grande angulares, por padrão, elas vão até 50 milímetros, então lentes abaixo de 50 milímetros são consideradas grande angulares. Lentes a partir de 50 milímetros são consideradas teleobjetivas. Tem quem diga que a 50 milímetros seria uma lente normal, mas isso depende da opinião de cada um. Eu diria que ela é uma teleobjetiva porque ela já fecha bastante, mas a 50 milímetros numa câmera full frame, a gente vai falar disso. Não sei se a gente vai falar disso aqui, mas enfim. Numa câmera com um sensor
que usa toda a área do seu sensor para fazer a imagem, nem todas as câmeras fazem isso, tá? Você tem uma visão próxima da visão humana, com a lente 50mm, é a mais próxima, certo? E aí você tem 50mm, 70mm, 85, 100, 135, 200. Então você vê que o ângulo de visão reduz, mas você se aproxima mais do local, do objeto que você quer filmar, certo? E aí, eu quero começar a falar para vocês agora sobre os pilares da fotografia. Eu acabei colocando fora de ordem, por isso que eu pulei aqui alguns slides, tá? Os 3 pilares da fotografia são os responsáveis por você conseguir o resultado que você quer nas suas fotos. Se você quer uma imagem mais clara, mais congelada, com o fundo desfocado, você, conhecendo esses 3 pilares, você vai conseguir esse resultado que você quer. Se você quer uma imagem com tudo em foco, borrada, você quer pegar tudo focado e ao mesmo tempo você quer pegar o borrão do movimento das pessoas numa rua, aí você tem se você tiver o conhecimento desses pilares, você vai conseguir esse resultado de forma mais rápida, de forma mais precisa, e o conhecimento vai influenciar no resultado que você tem na sua imagem, certo? Então, quais são os 3 pilares da fotografia? A abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO. Aprende, né? Os nossos professores falavam pra gente não decorar as coisas, pra gente aprender. Então eu vou repetir essa máxima aí dos nossos professores de escola. Não decore, aprenda. Você tem que saber isso, é obrigatório. Se você não souber, você não vai andar muito longe, tá? Então aprenda isso. Os 3 pilares da fotografia. A abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO. Se você dominar os 3, você vai chegar aonde você quiser. Basta você ter conhecimento desses 3 pilares. Certo? Velocidade, vamos de novo. Abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. Essa foto aqui é da Alandra Palicero, eu peguei no Google essa imagem. E olha só uma característica dela. Esse beija-flor, acho que é um beija-flor, né? Ele está congelado no ar. Ele está parado no ar. Olha essas gotas d'água que eu não sei, me parece que elas foram jogadas para cima, não que elas estejam caindo. Mas enfim, não importa. Se elas foram jogadas para cima ou se elas estão caindo, elas estão congeladas no ar também. Isso se dá por uma alta velocidade do obturador. Bruno, o que é velocidade do obturador? O obturador é o que tira a foto da câmera. Então, se você tem... E a velocidade do obturador, ela vai determinar o tempo que a câmera vai tirar aquela foto. Uma foto pode ser tirada em meio segundo. Então, 1/2 segundos. Uma foto pode ser tirada em 1/30 segundos. Em 30... Ih, agora me pegou, matemática me pegou. Na fração de 1/30, uma fração de segundo. Essa foto pode ser tirada numa fração de segundo de 1/100, 1/200, 1/300, 1/1000. Dependendo da velocidade do obturador, você vai conseguir registrar uma imagem mais congelada, com o movimento mais nítido. Isso eu estou falando em termos de fotografia, porque isso também influencia o vídeo, mas já eu falo de como é que isso influencia o vídeo. Mas tá vendo, olha só, para eu conseguir congelar um movimento rápido, que no olho humano é tão rápido, é tão direto ao ponto, sem você perceber a olho nu os detalhes, para você conseguir essa imagem, que a gente não percebe isso. Quando umas gotas d'água dessa caem e a gente vê um beija-flor tomando essa água, é um evento muito rápido. Como é que a gente consegue congelar isso? Com uma alta velocidade do obturador. Então, a velocidade do obturador nessa imagem aqui deveria estar altíssima para ela conseguir isso. Aí, Bruno, e se a velocidade do obturador estivesse baixa? Então a gente veria um grande borrão na água, a água estaria toda borrada, a asa do beija-flor estaria toda borrada, o próprio beija-flor, a gente não sabe se ele estava se movendo para frente, para trás, para cima, para baixo, ele poderia aparecer borrado também. Então, quando a gente diminui a velocidade do obturador, a imagem fica mais borrada, a gente vê mais esse blur, esse borrão do movimento. Quando a gente aumenta a velocidade do obturador, a gente congela mais a imagem. Só que tem um porém. Quanto menor a velocidade do obturador, mais clara vai ficar a sua imagem, você vai conseguir pegar mais luz. Por quê? Porque a câmera ela vai estar fazendo a exposição por mais tempo, então ela vai absorver melhor a luz daquele ambiente e vai... como é que eu digo? Qual é a palavra que eu ia usar? Ela vai, obviamente, coincidentemente ter uma luminosidade maior, e quanto mais rápido, quanto maior a velocidade do obturador, menos tempo a câmera vai ter para poder absorver a luz daquele ambiente para tornar aquela imagem luminosa. Então, por isso que a imagem fica mais escura. Então, vamos lá. Quanto maior a velocidade do obturador, mais congelada a sua imagem. Quanto menor a velocidade do obturador, mais borrada, menos congelada, com menos clareza do movimento, você vai conseguir fazer o registro da sua imagem. Só que,
Quanto maior a velocidade do obturador, mais escura vai ser a sua imagem. Quanto menor a velocidade do obturador, mais clara vai ser a sua imagem. Certo? Vamos agora para mais um exemplo de velocidade do obturador. Esse aqui foi com alta velocidade de obturador. Agora, uma imagem com uma baixa velocidade de obturador. Nós temos aqui uma imagem de uma cachoeira que é quando a água cai, a queda d'água acontece, você vê aquele movimento sem muitos detalhes, né? A água está caindo, você está vendo aquela correnteza acontecendo e você não vê detalhes, você vê aquilo acontecendo, né? Se eu tirasse uma foto desse momento aqui com uma alta velocidade, a gente veria a água congelada, como se a água tivesse parada, né? Como se a água tivesse ali, fosse uma grande maquete, né? A água está ali congelada. Mas, quando eu abaixo a velocidade do obturador e tiro essa mesma foto, como eu falei, você borra mais o movimento, você não pega detalhes do movimento, mas você chega nesse efeito super legal, aqui no caso da queda d'água, tá? Que é esse efeito que a água parece um véu, né? Essa espuma que a água causa na correnteza, na queda d'água, fica parecendo um véu, né? Por quê? Porque está borrado. Você consegue perceber aqui, ó, como a imagem está borrada? Como o movimento da água está bem borrado? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais aqui, ó. Você não vê detalhes. Isso aqui é um grande borrão causado por uma baixa velocidade do obturador. Certo? Isso aqui é só mais um exemplo para a gente compreender a velocidade do obturador. E aí eu trouxe dois exemplos de um trabalho recente meu. Eu fiz um institucional para a Uniateneu, onde eu gravei alguns depoimentos e alguns cenários. E eu vou te mostrar agora a influência da abertura do diafragma, né? Nós falamos sobre a velocidade do obturador, vamos falar agora sobre a abertura do diafragma. Quanto mais aberto, o que é o diafragma? Ele é, digamos, como o próprio nome fala, ele é uma abertura que tem em todas as lentes. É uma característica da lente e não da câmera. Né? A velocidade do obturador você regula na câmera. O ISO, que a gente vai ver daqui a pouco, você também regula na câmera. Mas a abertura do diafragma, ela é uma característica que você regula na câmera, obviamente, mas é uma característica da lente e não na câmera. Certo? Então a gente vai ver que tem câmeras que tem um ISO alto, tem câmeras que tem ISO baixo. Isso depende da câmera. A velocidade do obturador é padrão. Todas as câmeras têm uma velocidade de obturador muito próxima. Mas o diafragma ele é o que varia muito. Cada lente vai ter uma abertura de diafragma diferente. O que é a abertura do diafragma? É a abertura na lente que permite a passagem de luz pela lente para fazer o registro da imagem. Como assim? Quanto mais aberto o diafragma, mais luz passa e mais luminosa vai ser a sua imagem. Quanto mais fechado o diafragma, menos luz passa, mais escura vai ser a sua imagem. Só que, assim como a velocidade do obturador, também tem um porém. Quanto mais aberto o seu diafragma, mais luz vai entrar, mais luminosa vai ser a sua imagem, porém, você vai ter uma profundidade de campo menor. Ou seja, você vai ter esse fundo mais desfocado. Dependendo da distância do objeto filmado para o cenário, você vai ter esse fundo desfocado. Quanto menor a abertura, quanto mais fechada tiver a abertura da sua lente, você vai ter tudo em foco. Você vai ter uma profundidade de campo maior. É isso que é a tal da profundidade de campo. Quando eu boto minha mão aqui, ó, tá vendo como ela está desfocada? E tá vendo como ali atrás, ó, aqui atrás, esses quadros, tem um boneco do Yoda aqui do Star Wars, tá? Eles estão desfocados. Você consegue perceber isso, como tá bem desfocado? Aqui a própria cortina tá super desfocada, né? Isso se dá porque a minha abertura da lente está muito aberta. Está muito aberta, está 1.4. Já já a gente vai ver essa questão da numeração, tá? Eu vou mostrar um gráfico aqui que vai ilustrar isso muito bem para esclarecer qualquer dúvida. Show? Então, quanto maior a abertura do diafragma, mais desfocado vão ser os planos, né? Tipo assim, eu aqui estou focado. O que está mais próximo da câmera está desfocado. O que está mais distante também está desfocado. O foco está aqui. Certo? Agora, se eu fechasse a abertura... Eu não vou fechar porque senão vai influenciar muitas coisas. Porque se eu fechar a abertura do diafragma, a minha imagem vai ficar mais escura. Eu vou fechar aqui para você ver, ó. Eu vou fechar aqui a abertura do diafragma para você ver, ó. Olha só como ela fica escura a imagem. Mas você consegue reparar que bem aqui a cortina já está em foco? A cortina está em foco ali. Certo? Então eu vou abrir... Mas eu fiquei bem mais escuro. Então eu vou abrir aqui um pouco mais o meu diafragma para... Ó, acho que eu abri um pouco demais. Ficou um pouco claro demais. Pronto, agora tá... Tá meio escuro? Tá meio escuro. Deixa eu abrir de novo. Pronto, agora tá legal. Então você percebe isso? Se eu fecho meu diafragma, eu deixo a imagem mais escura, mas tudo fica em foco. Dependendo, né? Depende da abertura que você colocar. Agora, se eu colocar a abertura mais aberta, eu desfoco mais a distância entre os planos e eu tenho mais luz. Eu tenho uma imagem mais luminosa. Então você vê que tudo isso
tudo que a gente está vendo aqui, diafragma, ISO, que a gente vai ver daqui a pouco, velocidade, tudo isso influencia na exposição. O que é a exposição? É isso, é você fazer o registro da imagem. E a exposição à luz, né? Tudo isso está influenciando na exposição do nosso sensor à luz. Se eu fecho a abertura do diafragma, eu estou deixando entrar menos luz no sensor. Quando quando eu aumento a velocidade do obturador ou diminuo, eu estou influenciando na intensidade da luz no sensor. E o ISO também, só que o ISO é uma parada mais digitalizada, depois eu falo sobre ele. Tá? Eu trouxe 2 exemplos, como eu falei, de um trabalho recente meu. Esse trabalho aqui da Uniateneu. Esse primeiro trabalho, olha só, eu gravei a 1.4 abertura. A lente estava muito aberta. Muito aberta mesmo. E então, a minha luz nele estava fraca, estava uma intensidade razoável, porque estava entrando muita luz, então ela estava captando muita luz, mas eu consegui o efeito que eu queria, que era um fundo bem desfocado. Para um depoimento fica uma estética bem bacana, certo? Já esse outro exemplo aqui, repara como está tudo em foco. Tá tudo em foco, de ponta a ponta, até essa parte aqui, ó, mais próxima da câmera, da Uniateneu, até aquela parte lá de trás. Aqui tem uma Lojas Americanas. Tá tudo focado. Aqui deu certinho porque o sol bateu aqui e estourou e acabou não aparecendo a marca da Americanas no vídeo da Uniateneu. Então, se adequou certinho para minha necessidade. Mas aqui a moto tá focada. Você percebe que, independente da distância dos itens para a câmera, você tem uma nitidez única. É uma nitidez, tá tudo nítido, né? Você consegue ver detalhes nitidamente de cada um dos planos da imagem, da parte mais próxima para a parte mais distante. Olha só que interessante, né? Isso se deu porque eu fiz isso aqui, eu não lembro qual foi a abertura que eu usei, mas deve ter sido um 4.0, um 5. Alguma coisa. Eu fechei bastante a abertura da minha lente para eu conseguir deixar tudo em foco. Porque se eu tivesse deixado a abertura no máximo e escurecido o restante, poderia acontecer de que o cursos técnicos tá focado e o Uniateneu desfocado. Ou o contrário, o Uniateneu focado e aqui desfocado. Eu queria mostrar a fachada da sede toda. Então, para eu poder fazer isso, no ângulo que eu tô aqui, eu fechei a abertura. Também porque tinha muito sol na hora. Isso aqui era final de tarde. Olha só como o sol estava incidindo, tá? O sol estava atacando forte aqui nessa parte aqui, ó. Tanto é que aqui na Lojas Americanas ficou bem estourado, né? Então, é isto. Essa é a abertura do diafragma. E vamos voltar aqui para o comecinho. O ISO, olha só. O que é o ISO? O ISO é uma exposição digital que você faz. Não é exatamente esse termo, não está correto. Eu estou falando de uma forma para ficar mais claro para você. Com perdão do trocadilho de ficar mais claro para você. Quanto menor o ISO, menos luminosa vai ser a nossa imagem. Quanto maior o ISO, mais luminosa vai ser a nossa imagem. Só que isso é uma luminosidade, é uma exposição feita na câmera, digitalmente na câmera. Então é por isso que tem câmeras que tem um ISO alto muito bom, e tem câmeras que tem um ISO alto não tão bom. O que é esse ISO alto bom, ISO alto não tão bom? Vamos lá. Quanto maior o ISO, mais luminosa fica a sua imagem. Como a gente está vendo aí, ó, ISO 100 tá escura, ISO 200 tá escura, ISO 400 começou, ISO 800 tá legal, ISO 1600 já tá meio claro demais, né? Quanto mais, aqui não dá para ver direito porque esse exemplo não deixa isso tão claro. Mas quanto maior o ISO, repara bem, quanto maior o ISO, mais ruído sua imagem vai ter, certo? Quanto maior o ISO, mais luminosa vai ser sua imagem, mas ela tende a ter mais ruído. E é nisso que as câmeras se diferenciam. Existem câmeras que têm um ISO alto com baixíssimo ruído, quase imperceptível. Já tem outras câmeras que elas têm um ISO alto que, tipo, você passou um pouquinho do limite, a imagem já está totalmente ruidosa. Você não consegue mais mudar isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês na minha própria câmera. Eu vou fechar, ó, e aí você vai regulando. Ó. Eu fecho aqui a abertura, escureci minha imagem, mas eu venho aqui no ISO e eu vou mexer no ISO. Olha só. Tá vendo como ela está clareando? Eu estou mexendo no ISO. Pronto. Pronto, aqui nós temos um excelente exemplo disso. Ó. Clareei bastante no ISO, só para você ter uma noção disso. Eu fechei a minha abertura. Repara agora no meu cenário. As cortinas estão em foco. Ali atrás, ó, o quadro ali atrás está em foco. Você vê bem nitidamente o quadro, os quadros aqui. Você vê ali o Yoda, os detalhes ali do cenário. Tem um tripé bem aqui, tem ali o violão. Esse é o tripé de iluminação aqui. Está nítido, porque eu fechei minha abertura, eu nem sei como é que tá, não estou conseguindo ver daqui, e eu aumentei o ISO. Mas repara aqui nas partes mais escuras da imagem. Você está vendo um ruído? Um negocinho piscando? Uns negocinhos bem levinho piscando? Esse é o ruído. Deixa eu fechar ainda mais um pouco aqui meu diafragma. Deixa eu aumentar mais o ISO um pouquinho. Eu quero que fique bem... Opa!
eu quero que fique bem perceptível o ruído. Ó, tá, aqui, pronto, dá pra ver bem. Dá pra ver bem. Tá super ruidosa a imagem. Tá super ruidosa. Tá tudo em foco, mas tá super ruidoso. Então, o que é que eu prefiro para tornar essa imagem mais profunda, ter uma textura bacana, ter uma luz bacana? Eu prefiro abaixar o meu ISO pro mínimo e abrir a minha abertura no máximo. E aí eu consigo o resultado que nós estávamos originalmente. Eu nem olhei na câmera. Eu tô só apertando os botões aqui na câmera, porque eu tenho o conhecimento, eu tenho a noção dos 3 pilares da direção de fotografia, certo? Bruno, fotografia no vídeo? Lembra, um vídeo é composto por fotos por segundo. Então, nós estamos lidando com direção de fotografia aqui de uma forma ou de outra. E aqui, ó, de forma bem nítida, de forma bem clara, olha só. Ah, Bruno, como é que é calculado aí a abertura, a velocidade? Olha só, a velocidade, como eu falei, é uma fração de segundo. Então, nós temos aqui, ó, 1/2. A câmera vai levar meio segundo para fazer a foto. Você tem uma imagem borrada. 1/4 já demora um pouco mais rápida para tirar foto. Você tem uma imagem um pouco mais nítida do que a anterior. E assim você vai, ó. 1/30 ainda está um pouco borrado. 1/60 ainda está um pouco borrado. 1/125 tá quase lá. 1/250 tá legalzinho. 1/500 tá ok. 1/1000 tá ok. Mas isso vai depender da luminosidade do lugar, tá? Tem situações em que o objeto não vai estar então ele não vai estar se movimentando tanto. Então 1/125 já vai dar para fazer aquela imagem congelada. Até porque ela tem muita luz, ou tem pouca luz. Então eu preciso de uma velocidade menor para poder absorver um pouco melhor aquela luz. Então vai depender da situação. Aqui em cima nós temos a abertura, olha só como ela influencia no desfoque. Ó. Abertura máxima 1/4 ou 1.4, fundo bem desfocado. Abertura 2, e é sempre F. F1.4, F2, F2.8, ou só 2.8, ou só 4, ou só 5.6. Cada um fala isso de uma forma diferente, eu mesmo falo dos dois jeitos, enfim. E aí, olha só como isso influencia no desfoque do fundo. E F32, ó, tudo focado, tudo em foco. Tudo que tiver na frente da câmera está em foco, mas consequentemente vai estar mais escuro. E aqui embaixo não tem escrito aqui embaixo, olha só, mas você vê aqui, ó, deve ser ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, e aí vai subindo o ISO e você vai aumentando a quantidade de ruído na sua imagem. Você aumenta a exposição, você deixa a imagem mais luminosa, mas você aumenta a quantidade de ruído na imagem. Show de bola? Vamos agora rapidamente falar sobre equipamentos de som para a gente terminar a nossa aula, que essa aula já está enorme, muito maior do que era para estar. Mas ela está bem completa, espero que você esteja gostando do conteúdo, tá? Então, gravadores de som, eles são essenciais para a gente ter uma captação de som de alta qualidade nas nossas produções. Seja numa aula, como nós estamos aqui agora, gravando uma aula, seja em um depoimento. Tipo esse aqui, olha só aqui, ó, tem um microfonezinho aqui nele, ó. Já vou mostrar esse microfone para vocês em detalhes. Mas ele estava com um gravador de áudio, a qualidade do áudio ficou excelente, porque eu tenho um bom gravador de áudio e um bom microfone, mas os adequados para a situação, tá? Não existe... sempre tem que ser... Ai, meu Deus, eu derrubando aqui a minha lente. Você tem sempre que derrubar... Desculpa. Você tem sempre que usar aquele tipo de microfone. Ou você tem sempre que usar aquele tipo de lente. Não é isso. Cada equipamento, cada opção, ela tem uma intenção diferente e vai te trazer um resultado diferente, tá? Então, nós temos aqui vários gravadores de som. Desses aqui eu já trabalhei com esse aqui, o Zoom H5, já trabalhei com esse Zoom aqui também. Esse aqui é o meu, já vou mostrar para vocês, que é o Tascam DR05. Esse aqui é o Zoom H1, se não me engano. É o H1, né? Esse aqui é o H4N, também trabalhei com ele. Enfim, existem vários tipos de gravador, tem os da Sony também, que eu já trabalhei com os mais simples do que esse aqui, mas também eu já trabalhei com alguns da Sony. Existem vários gravadores, cada um com suas peculiaridades, cada um com suas características, certo? E nós temos também o gravador, ele é tipo a câmera que vai fazer o registro. Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, bem improvisada. O gravador de som é o que faz o registro do som. Mas sem um microfone de qualidade, talvez você não consiga o resultado que você quer. Diferentemente da câmera, o gravador, como você vê, ele tem microfones internos dele, que vários deles são excelentes. O meu é esse aqui, esses dois aqui são muito bons. Eu já usei diretamente eles várias vezes. Mas, claro que eles são muito amplos, pegam muito ruído do ambiente. Um microfone direcional é o ideal para uma produção cinematográfica. Também eu já vi em entrevistas, você também pode usar em outras situações, mas no cinema ele é perfeito porque ele vai exatamente no ponto que você quer captar o som.
certo? Então, microfones seriam tipo as lentes do gravador. Você precisa dele para poder ter resultados específicos, ter resultados diferentes do que você teria se você usasse o gravador diretamente, certo? Comparação esdrúxula, nada científica, nada técnica, eu estou fazendo aqui só para clarear um pouco mais a sua visão em relação a isso, certo? E aí existem vários direcionais, tem o direcional... Na verdade, os direcionais você pode usar tanto assim, numa vara de boom e o direcional na ponta e você faz aquele negócio que você segura assim. Eu tenho ali atrás um boom direcional. Ou você pode plugá-los na câmera, encaixá-los em cima da câmera. Quando você tem um caso assim, onde a pessoa está falando de forma muito próxima da câmera, você pode colocar um direcional aqui porque ele vai pegar só o som de quem está falando para a câmera. Ele vai pegar muito pouco o restante do som. Então vamos passar aqui para um outro tipo de microfone, que é o microfone de lapela. Esse aqui é o meu microfone de lapela, o EM06 que eu uso. E olha só, repara bem nele aqui, certo? Tirando essas esponjinhas, que eu nunca uso essas esponjinhas, que elas mais atrapalham do que ajudam, tá? Repara bem nele aí, ó, ele tem 2 microfones e uma fivelinha. Vamos voltar aqui, ó. E vamos ver aqui no cantinho, olha só quem está aqui, exatamente aquele modelo de microfone. É o Yoga EM06, certo? É um microfone de lapela. Qual é a diferença? É bom para entrevistas. O William Bonner, por exemplo, todo mundo chama isso aqui quando eu chego na gravação de microfone do William Bonner, porque é um microfone muito parecido que é usado no Jornal Nacional pelo William Bonner, né? Ele usa um lapelinha aqui com 2 microfones. Para depoimento é excelente. Esse microfone tem uma qualidade absurda, tão boa que às vezes eu nem trato na edição, dependendo do caso, né, de tão excelente que é a qualidade dele. Então, para falas, também para locais onde o direcional não chega, porque o direcional, a gente depende de um cenário onde o diretor de som ou o técnico de som que está segurando o direcional não apareça no quadro, ele esteja por detrás da câmera, né, ou escondido em algum ponto da cena. Quando você faz uma gravação num cenário muito amplo, a câmera muito distante dos personagens, é interessante que você use um lapela escondido por debaixo da roupa, porque você não tem como colocar alguém com direcional lá perto, é ou não é? Então é mais ou menos por aí que você pode utilizar um direcional. Eu trouxe aqui alguns preços bem atualizados, tá? Para a época que eu estou gravando essa aula. A câmera que eu mais recomendo hoje em dia, por conta do preço, por conta da qualidade que ela faz, é essa aqui. A Canon T5i, ela troca de lentes, né, como eu falei, ela possui lentes intercambiáveis, ela faz 24 frames em 1080p, excelente para produção de vídeo como um todo. Ela tem essa telinha flip que é ótima, uma mão na roda. Se você precisa fazer um ângulo mais de baixo, você consegue visualizar o que você está gravando. Se você precisa fazer um ângulo mais de cima, você consegue visualizar o que você está gravando. Ah, Bruno, isso é besteira. Compra uma câmera sem tela flip para tu ver. A minha Blackmagic aqui, a câmera de cinema, ela não faz. Ela me deixa muito na mão porque ela não tem uma tela flip, tá? E ela permite perfis de cor profissionais. Isso é mais para edição de vídeo, mas isso ajuda muito na hora de produzir um vídeo, tá? E o preço atual dela é R$ 2.500, usada com uma lente do kit. Essa lente padrão dela aqui, que é 1855, que é uma lente zoom, escura, simples, mas já dá para fazer um estrago com ela, tá? Aqui embaixo eu botei a minha Sony A6300, ela possui lentes intercambiáveis, tá aqui uma fotinha dela. Ela faz 120 frames em 1080p, 4K e 24 frames, perfis de cor superiores à da Canon, lentes disponíveis com ótimo custo-benefício, mas ela hoje está inviável. Hoje ela está custando R$ 6.000 usada. Para mim esse preço aí é inquestionável, que é fora do padrão. Eu paguei 3.800 nela. 3.800, quase metade desse valor. Há 2 anos atrás, não faz muito tempo. Então não vale a pena hoje. Mas a T5i, a média de preço dela sempre foi essa e eu recomendo. Bruno, usada? Usada. Recomendo usada. Porque ela funciona muito bem, ela saiu de linha, por isso que eu não recomendo que você compre ela nova, porque ela não tem mais nova, né? Se você pesquisar bem, você encontra ela até por R$ 2.000, tá? Até R$ 2.000 você encontra ela no LX da vida, no Mercado Livre, no Marketplace do Facebook. Dá uma pesquisada que você encontra, tá? Vale muito a pena, trabalhei muitos anos com ela, fiz meus primeiros curtas com ela. Ela é excelente, tá? E as lentes eu recomendo esse kit aqui, ó, que é um kit duplo, que você tem tanto uma grande angular aqui e uma teleobjetiva aqui, que tem Candy Scott, que não é teleobjetiva. Mas quando você usa numa câmera como a T5i, que tem um sensor, tem um crop no sensor, um sensor cropado de 1.6, se não me engano, essa aqui vira uma 80mm, né? E a 24 vai virar uma 30 e poucos milímetros. Então, essa aqui permanece como uma grande angular, mas essa aqui vira uma teleobjetiva, querendo ou não, tá? Elas são muito baratas para o padrão do mercado, né? A 50mm hoje você encontra ela por entre 500 a 600 reais e a 24mm você encontra entre 750 e 900. Já foi mais barato que isso, tá? Eu comprei a minha 50mm em 2015 por 400 reais nova e comprei a minha 24mm
por R$700 nova. Ou foi 650, não lembro. Se você pesquisar bem, você encontra preços melhores usados, tá bem? Tá bem? Então vale a pena, não tenha medo. E aqui, mais uma vez, temos a Sigma, a 16mm, que é a que eu acabei de mostrar para vocês, e a 30mm da Sony. Como eu falei, não recomendo muito, porque para quem está começando é meio caro. Eu sugiro que você faça a escadinha que eu fiz. Comece com a T5i, depois você vai para uma Sony, depois você vai para uma Blackmagic da vida, começa com as lentes da Canon, as mais simplesinhas, depois você vem para essas lentes mais caras, mais parrudas, certo? Os gravadores de som, como eu falei para vocês, eu até falei que ia mostrar aqui, só para mostrar rapidamente. Eu tenho aqui um Tascam DR05, esse aqui é o DR05X, é uma versão atualizada dele, então melhor. Eu não testei ainda, não sei no que exatamente ele é melhor, mas deve ser, é uma versão super atualizada. Ele grava em MP3 e um Wave, só que ele só tem uma entrada que é a P2, que é essa entradinha de microfone simples aqui, né, que acaba resultando um pouco numa baixa qualidade. Não é uma baixa qualidade, mas é uma qualidade de som inferior do que se ele tivesse uma entrada XLR, tá? Então eu uso ele direto. Para as gravações de cinema, eu não uso ele. Eu acabo pegando emprestado, pegando com outras pessoas, outros gravadores. Mas para depoimento, para os meus trabalhos da produtora, eu não preciso de mais do que isso aqui não, tá? Porque eu faço basicamente depoimento, falas de algum personagem para câmera. Então eu faço com ele, com o lapela aqui, mata pau. É excelente esse gravador. Ele novo está R$ 850. Eu comprei o meu novo de 600, mas já tem 5 anos isso, tá? E o Zoom H5, que é o meu sonho de consumo atual de gravador de som. Ele é compacto, mas ele tem 2 entradas XLR. Eu consigo regular a entrada de cada microfone isoladamente. Se um fica mais alto do que o outro e tal, o ganho, né? E ele tem esses microfones internos dele que são excelentes. Também grava em MP3 e Wave. E o único contra dele hoje é o atual custo dele, que está R$ 1.850. Antes da pandemia, eu lembro que ele estava custando, eu já vi anúncios dele por R$ 1.200, R$ 1.100. Então subiu bastante o preço. Por isso que eu não recomendo tanto. E microfones eu recomendo direcional. Esse aqui não é o ideal, tá? É um microfone para começar mesmo. Eu já gravei um curta-metragem inteiro com ele e ficou ok a qualidade, certo? É um famosão Yoga HT81. O valor dele é 250, o valor antes dele era 210, 220, então não mudou muito. Para gravação de cinema eu recomendo, se você estiver começando os seus curtas mais simples, mais direto ao ponto. E, esse aqui eu acabei não colocando a imagem, mas é o meu atual direcional. É um Boya BY PVM 1000L. O único contra dele é que ele é mais difícil de encontrar e se comparado com microfones um pouco mais caros do que ele, a qualidade dele podia ser um pouco melhor. O valor novo dele é 750, eu comprei de 600, tá? Mas ele é um pouco difícil de encontrar. E por último, o lapela, esse aqui você encontra muito facilmente, é o Yoga EM06, que é o que eu recomendo, que é o que eu uso, que está aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não tá fácil de achar não, tem um monte de cabo aqui dentro. Mas eu uso muito ele, eu uso só ele praticamente. E eu já tô bem no meu terceiro lapela desse, porque depois de alguns anos ele acaba quebrando, porque eu uso muito ele, eu uso ele praticamente toda semana, algumas semanas todos os dias, então ele acaba quebrando, mas quebrando a questão do cabo, da fivela que quebra, enfim. Mas ele funciona perfeitamente, eu acabo tendo que trocar por conta de questões externas dele, não da qualidade do microfone, né? E ele tá com a mesma faixa de preço. Quando eu fui em São Paulo uma vez, eu achei numa loja lá ele por 170 novo. Então, acho que vale a pena dar uma pesquisada. No Mercado Livre, hoje ele é esse preço. E vale a pena, gente. Compra sem medo, é excelente. Ele com qualquer gravador, com entrada P2, mata pau. É uma excelente opção. Gente, essa foi a nossa primeira aula sobre equipamentos de câmera, de lente, né? E também de gravador de som. A gente falou muita coisa, essa aula aqui tá muito completa, tem quase 1 hora que a gente tá aqui conversando, o tempo passou, até escureceu, e eu nem percebi, o tempo voou mesmo. E na nossa próxima aula a gente vai ver equipamentos de iluminação, outro ponto essencial, muito importante, tão importante, olha só, se eu apagar uma luz aqui, ó, morreu o vídeo. Então, é primordial que você entenda de iluminação e a gente vai falar sobre esse assunto na nossa próxima aula. Então não perde, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você achou, dá um like aqui se você tiver gostado do conteúdo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.